Indo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre o mercado de ações. Isso porque Santander e SEB fizeram anúncio de pagamento de dividendos. O Santander é uma empresa que nós analisamos aqui no canal e a gente tem os dados e as projeções que a gente faz para o ano de 2023. A SEB, Companhia Energética de Brasília, ela nunca foi analisada, então vou fazer uma passagem sobre essa companhia para verificar o que a gente encontra nela que pode ser relevante ou significativo para inclusão ou não numa carteira de dividendos. E eu vou começar pelo anúncio de dividendos feito pelo Banco Santander através de um aviso aos acionistas. Veja que esse aviso aos acionistas ele foi publicado no dia 10 de outubro de 2023, hoje é dia 11 de outubro de 2023, portanto, ele foi publicado no dia de ontem. O que a gente verifica aqui nessa publicação é que foi feita a declaração de pagamento de dividendos intercalares e também de juros sobre capital próprio. Através de reunião realizada pelo Conselho de Administração, foi aprovado na data em que ela foi realizada, ou seja, no dia 10, aconteceu exatamente no dia 10, proposta da diretoria executiva, que ainda precisa ser referendado em Assembleia Geral Ordinária, que vai ser realizado em 2024. Então, ainda precisa ter esse ok. Mas o que interessa aqui é que a companhia ela fez dois anúncios aqui, na verdade. Um de dividendos intercalares, que chegam aqui no montante de 380 milhões, com base, isso aqui também se repete para juros sobre capital próprio, mas eu vou deixar marcado só para dividendos e você sabe que também vai acontecer do mesmo jeito. Conforme foi apurado, com base no lucro líquido do exercício e o que está colocado, está demonstrado em balancete, levantado até o dia 30 de setembro de 2023, portanto aqui está fazendo referência já ao terceiro trimestre, cuja a apresentação desses resultados, a primeira divulgação vai acontecer agora no final do mês, mais lá para o final, passado o dia 20, e nós vamos analisar aqui do mercado e também por conta da teleconferência de resultados. Mas o que interessa aqui é que para dividendos, esses dividendos anunciados, esses 380 milhões, vão ser pagos aqui quase 5 centavos por ação ordinária, um pouco mais de 5 centavos por ação preferencial e 10 centavos por unit. E aí você consegue verificar onde você se encaixa melhor, se é comprando ação ordinária ou ação preferencial ou unit, dependendo da sua intenção. Você divide o valor do provento pago pela ação ordinária ou preferencial, o valor que é pago por cada uma, aquele que der o valor mais alto é esse que você deve adquirir. Depois eu vou fazer uma referência aqui aonde que eu tenho não comprado, mas feita a orientação para compra de Santander. Bom, depois nós temos aqui o juros sobre capital próprio, também anunciado, agora um valor bem mais elevado, 1 bilhão e 120 milhões, e aqui é interessante, porque conforme a gente já vinha discutindo aqui no canal, como está para ser extinto o juros sobre capital próprio, é natural que as empresas venham até o final do ano descarregando esses valores. Preste atenção principalmente na ISA-CTEP TRPL4, depois nós vamos verificar como isso vai se comportar. Bom, mas agora, indo aqui em termos de valores brutos, veja que a Santander vai pagar aqui 14 centavos por ação ordinária, mais de 15, quase 16 centavos por ação preferencial e 30 centavos por unit. Isso aqui no valor bruto, lembrando que é necessário ter o desconto de imposto de renda retido na fonte, que ele é de 15%. Nesse caso, descontado no imposto de renda, veja que fica em 950 milhões o valor distribuído, o que vai dar aqui 12 centavos por ação ordinária, 13 centavos por ação preferencial e 20 centavos por unit. Então aqui esse é o valor líquido que será colocado na conta dos acionistas. Aqui o Santander ele mostra esse quadro que eu acho bem bacana, porque ele fica bem claro, bem sucinto, tanto para a ação ordinária, ação preferencial e a unit. E aqui eu separei, deixei os dois quadros que interessam, que é o valor que vai ficar no final da conta lá no acionista. Então aqui nós temos os dividendos intercalares,
e aqui nós temos os juros sobre capital próprio. Para fins dos nossos cômputos, nós vamos ficar com esse centro aqui no juros sobre capital próprio, que é o valor bruto, uma vez que é o que a gente contabiliza para fins do valor pago dentro da nossa projeção. E quem fará jus a esses proventos, e tanto dividendos quanto juros sobre capital próprios, quem tiver ação lá no final do dia, ou seja, no fechamento do pregão, porque depois não tem mais realização, no dia 19 de outubro. Lembrando então que hoje é dia 11 de outubro, temos aí mais 8 dias pela frente, e aí você verifica se a ação se encaixa aí para você colocar na sua carteira. A partir do dia 20, então, tanto juros sobre capital próprio quanto dividendos não serão pagos e as ações serão negociadas ex-dividendos. Quando esses valores serão pagos, eles vão ser pagos no dia 10 de novembro de 2023. E aqui é curioso, né, porque eles vêm a títulos de dividendos obrigatórios distribuídos pela companhia no exercício de 2023. Para os nossos cômputos, o que vale a Datacom, portanto, dia 19, e a gente atribui esses valores ao exercício de 2023. Lembrando que para Santander, dentro da nossa projeção, aqui nessa tabela que a gente utiliza para fins de analisar os múltiplos, a gente fez uma projeção aqui de 80 centavos até o final de 2023. O Banco Santander já pagou até o presente momento, aqui a gente considera ação ordinária, um pouco mais de 60 centavos, e agora fez esse anúncio que juntando tudo dá em torno de 17 centavos. Ele vai bater então nos 77 centavos, bem próximo dos 80 que nós estávamos projetando para o final do exercício. Agora vamos dar uma olhada aqui na Companhia Energética de Brasília, a SEB, uma companhia, eu acredito, aí, de pouco conhecimento no geral, mas ela fez a publicação do fato relevante. É uma companhia que eu não analisei ainda aqui no canal, depois eu vou verificar se é relevante fazer a análise da SEB, mas ela divulgou aqui também no dia 10 de outubro de 2023, esse fato relevante, onde ela também comunica aos seus acionistas que, através de uma reunião realizada pelo Conselho de Administração, ela foi, ao invés do Santander, que foi no próprio dia, né, foi no dia anterior, foi no dia 9 de outubro de 2023, mas a deliberação mais importante é que foi favorável à distribuição antecipada, neste caso, de 95% do resultado apurado no primeiro, veja que aqui no caso a SEB está fazendo referência ao primeiro semestre de 2023. E vai distribuir aqui o equivalente a 87 milhões. Claro que quando a gente olha para Santander, que está distribuindo ali na faixa de 1 bilhão e 400 milhões, a gente pode pensar que talvez não seja tão relevante em termos de valores, mas será que não é relevante em termos do que acaba no bolso do acionista? Esta é a questão que fica. Mas a companhia também, assim como o Santander, vai distribuir então juros sobre capital próprio e dividendos intercalares. Veja aqui, quando nós falamos aqui de juros sobre capital próprio, a distribuição é maior, aquilo que eu disse, as companhias têm uma tendência, com a extinção do JCP, de acabar fazendo uma maior distribuição durante o ano de 2023, e aqui eu chamo a atenção para aquilo que pode acontecer com a ISA-CTEP, TRPL3, TRPL4. Então vai ser distribuído aqui de JCP quase 55 milhões, o que vai dar o equivalente em valores brutos, aqui no caso, a 72 centavos, olha o quanto é expressivo, né? 72 centavos brutos e 62 centavos líquidos, que é quase o que o Santander está pagando. Então aqui você começa a ver, se lá vai ter a projeção de 67 centavos do Santander, aqui tem 62 centavos da SEB. E veja que o valor líquido para ação ordinária. Se nós estivermos falando da ação preferencial classe A, essa companhia ela paga a mesma coisa que paga para a ordinária, exatamente 72 centavos bruto, quase 73, e 62 centavos líquido. Já se nós estivermos falando da ação preferencial classe B,
note que eu deixei marcado aqui em azul, são 80 centavos brutos e 68 centavos no líquido por essa ação classe B, que é um valor maior do que o valor pago para a Santander. E aqui fica quanto é interessante. Se você for olhar em termos de preço das ações, elas são bastante equivalentes ali, estão no entorno atualmente dos R$ 13. Já para fins de dividendos intercalares, mas tem um detalhe que depois eu vou mostrar para você, que você precisa ficar muito atento com relação à SEB. Em dividendos intercalares, então, agora, aquilo era o juros sobre capital próprio. Agora você vai ter que colocar mais este valor pago para fins de dividendos intercalares. São 32 milhões a serem distribuídos. Se nós pensarmos em ação ordinária e ação preferencial classe B, o valor aqui a ser distribuído, como é dividendo, não tem imposto de renda, 43 centavos. E se nós estivermos falando da ação preferencial classe B, que é onde paga mais, 47 centavos. Ainda precisa, carece de aprovação, é a de referendo, a exemplo do que é Santander. Mas, em havendo essa aprovação, vai acontecer numa Assembleia Geral provavelmente ordinária, vai garantir para quem possuir ação no final do dia 1º de novembro de 2023. Depois, lá no dia 3, lembrando que dia 2 é Nossa Senhora dos Navegantes, então é feriado, o dia dos finados. Nesse caso, no dia 3 as ações são negociadas ex-dividendos. E tanto um quanto o outro, juros sobre capital próprio e os dividendos, serão pagos no dia 15. Aliás, veja que em até 15 dias depois do dia 1º. Então, a partir desse dia, 15 dias para fazer o pagamento. E vão ser considerados, então, como antecipação de dividendos referente ao exercício de 2023. E só para não deixar passar batido aqui, no caso da SEB, veja que ela tem um dividend yield aqui de 10,35%. Nesse caso específico, eu estou considerando a ação preferencial classe B. Se você voltar lá, tanto a classe A quanto a ordinária, elas têm um valor menor atualmente da ação. Veja que ela está subindo aqui, 5,6% no dia, possivelmente por conta do anúncio dos proventos a serem pagos. Já a ação ordinária, a ação preferencial classe A, veja que ela é negociada aqui a R$ 15,50 e o dividendo é de 9, abaixo dos 10 que é pago pela ação preferencial classe B. E voltando agora para preferencial classe B, que é o que nós estamos, é o escopo da nossa análise, o que eu quero mostrar para você é exatamente aqui na parte dos proventos pagos. Eu vou deixar aqui o máximo de proventos que já foram pagos pela SEB e vou deixar agrupado por ano, aqui, que é uma questão que nos interessa. O que eu quero mostrar para você, você precisa ter cuidado com as ações que estão pagando esses proventos. E eu vou considerar aqui 6 anos, então desde 2018 até 2023. O que acontece? Nos últimos 3 anos é que a ação destoou. Veja que em 2018 aqui ela nem pagou aqui 4 centavos de proventos, em 2019 pagou 1 centavo, em 2020 ela passa a pagar 36 centavos, depois R$ 20 em 2021. Eu teria que analisar para ver o que pode ter acontecido de excepcionalidade. R$ 3,89 no ano passado e esse ano R$ 1,60. Então você precisa ter muito cuidado na hora de fazer essa análise, porque o que é recomendável aqui? Para ver o que a companhia tende a pagar de proventos quando a gente olha para o passado. É descartar, a gente chama de normalização esse processo. Essas excepcionalidades que acontecem, como foi o ano de 2021, e também o valor mais baixo. E aí você faz uma média aqui do que restou para ver mais ou menos onde a companhia pode se encontrar. Veja que para o ano de 2023 já teve anunciado aqui R$ 1,60 e mais esses valores agora que foram colocados, ela vai ultrapassar os R$ 2. A questão agora é verificar dentro do projeto da concepção da companhia se isso é extensível no longo prazo. É o que eu faria no caso de considerar essa empresa a colocar na carteira do canal. Eu vou verificar se é razoável analisá-la
agora por conta dos resultados do terceiro trimestre e colocar na lista das empresas que nós analisamos aqui no canal. E apenas para fechar, naquela que é a carteira do meu filho, que eu faço as mesmas recomendações que eu faço aqui no canal, eu faço diretamente para ele, só que agora, claro, evidentemente com uma orientação. Veja que ele tem Santander aqui na carteira e olha que nós compramos Santander a R$ 12,25. Quer dizer, ele comprou, né? Não nós. E agora está para receber um provento aí interessante, porque agora não é sobre o valor que Santander está negociado nesse momento, a R$ 13,25 aproximadamente, mas sim a R$ 12,25, cerca de R$ 1 menos, ou seja, ampliando o espectro de proventos que ele terá para receber. Que é o resultado daquelas análises que nós fazemos trimestralmente, justamente para ver o andamento da companhia, o quanto ela anda na direção daquilo que a gente espera em função dos resultados que ela apresenta, que é o coração aqui do que nós fazemos no canal, afora as análises que a gente faz de mercado no geral, a fim de nos auxiliar nas nossas tomadas de decisão, que foi o caso da carteira do meu filho. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!